Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma história que é, na verdade, uma montanha-russa de fé e medo. Sabe, é uma daquelas jornadas que começa com uma promessa divina, assim, extraordinária, mas que logo de cara já toma um desvio por causa de uma decisão humana, bem falha. Bom, vamos lá. O ponto de partida é esse aqui, com essas palavras que são muito poderosas. Pensa só na cena. Uma voz divina chega para um homem, um tal de Abrão, e fala para ele largar absolutamente tudo. Família, amigos, a casa onde ele sempre viveu, tudo. Isso não é só uma mudança de endereço, né? É um desenraizamento total. E é isso que dá o pontapé inicial para a jornada épica que a gente vai acompanhar. Só que, olha só, não era só um vai embora. Não, não. Junto com essa ordem vinha algo muito maior. Era uma promessa, na verdade uma promessa tripla. E era tão grandiosa, mas tão grandiosa que o eco dela ressoa até hoje, milênios depois. E a gente precisa parar e entender o tamanho dessa promessa. Não estamos falando só de ganhar um terreno ou ficar rico. A promessa para Abrão era que ele ia ser o pai de uma nação inteira, que o nome dele ia virar uma lenda. E o mais incrível de tudo, que através dele o mundo inteiro seria abençoado, de alguma forma. Pensa na responsabilidade. As apostas eram altíssimas. E tem um detalhe aqui que faz a gente parar e pensar, e que torna a obediência do Abrão algo realmente impressionante. Ele não era nenhum jovem aventureiro, sabe, buscando ilusão. O cara tinha 75 anos. 75. É uma idade que hoje em dia a maioria está pensando em se aposentar, em sossegar, e não em arrancar todas as raízes e começar uma vida do zero, indo para um lugar que nem sabia qual era. E aí, qual a resposta do Abrão? Ele hesita? Não, nenhuma hesitação. Ele simplesmente obedece. Junta a esposa, Sarai, o sobrinho Ló, pega tudo que eles tinham e pé na estrada, rumo a uma terra que ele nunca tinha visto na vida. Isso, se não for a definição de fé em ação, eu não sei o que é. Conforme a viagem avança, a gente começa a notar um padrão. Ele parte de um lugar, chega em outro, e em pontos bem importantes do caminho, tipo em Siquém, perto de Betel, ele para e constrói altares. E esses altares não eram só um monte de pedras empilhadas, não. Eram declarações, sabe? Atos poderosos de adoração, como se ele estivesse marcando aquele novo território em nome de quem o chamou para essa jornada. E mal ele pisa na terra prometida, a promessa é reforçada. A voz divina fala de novo, só que agora de forma super explícita. Essa terra aqui, vou dar para sua descendência. Imagina só, é o ápice, o momento da validação total. Só que a história raramente fica no topo da montanha por muito tempo, né? E o vale que vem logo em seguida, nossa, é um vale bem profundo. E que vale, a ironia aqui chega a ser cruel. A mesmíssima terra da promessa é atingida por uma fome devastadora. O lugar que era para ser o seu porto seguro vira um lugar impossível de se viver. E isso força o Abrão a tomar uma decisão desesperada. Ele precisa fugir. E o destino? O Egito. Isso cria uma tensão que é quase insuportável. O que se faz quando a realidade bate de frente, contudo, com a promessa que foi feita? A terra que, em teoria, foi um presente divino, não consegue nem alimentá-lo. É aqui, nesse exato momento, que a fé do Abrão encara o seu primeiro teste de verdade. Um teste brutal. E é nesse ponto que a gente vê o lado humano e frágil do Abrão, sabe? Conforme ele vai chegando perto do Egito, aquela promessa divina grandiosa parece que some. O que sobra é o medo. O medo puro e cru pela própria vida. Ele sabia que a esposa dele, Sarai, era linda demais. E o medo era que um governante poderoso, como o faraó, não ia pensar duas vezes em matá-lo para ficar com ela. Então, o medo acaba gerando um plano. Um plano bem esperto, mas perigoso. É um plano construído numa meia-verdade. Ele vira para Sarai e fala, olha, por favor, diz que é minha irmã. E, tecnicamente, eles até tinham um parentesco distante. Mas, não vamos nos enganar, a intenção era enganar, pura e simplesmente. Era esconder a verdade mais importante de todas, que ela era a esposa dele. E assim, cobertos por essa mentira que eles entram no Egito. E claro, as consequências, elas não demoraram nem um pouco para aparecer. O que o Abrão temia acontece direitinho. Os oficiais egípcios, claro, reparam na beleza da Sarai e não demora muito para ela ser levada direto para o palácio do faraó. O plano do Abrão, de certa forma, funcionou, só que ao salvar a própria pele,
Ele colocou a mulher que seria a mãe da nação prometida bem no centro do perigo. E aqui a coisa fica bem complicada, moralmente falando. Por ser o cunhado do faraó, o Abrão é simplesmente coberto de presentes. Ele ganha ovelhas, gado, servos, camelos, uma riqueza absurda. Ou seja, ele está prosperando e muito, mas tudo isso em cima da mentira que ele criou. Só que uma fortuna que nasce de uma mentira, bom, ela tem uma base bem frágil, né? E a verdade estava prestes a vir à tona com tudo. Não porque o Abrão resolveu confessar, não, mas por causa de uma intervenção que seria impossível de ignorar. De repente, sem mais nem menos, a casa do faraó começa a ser atingida por pragas terríveis. E fica muito claro que aquilo não era uma coincidência. Logo, logo, todo aquele sofrimento é ligado à recém-chegada, a Sarai. E aí, a ficha cai para o faraó. Ele percebe que foi enganado, e feio. A cena do confronto, nossa, é impressionante. O faraó, o homem mais poderoso da região, chama o Abrão e dá uma bronca daquelas nele. A ironia aqui é absurda. É um rei que não seguiu o mesmo Deus, dando uma lição de moral, de integridade, justamente no homem que tinha recebido o chamado divino. No fim das contas, Abrão não sofre nenhum dano físico. Ele consegue até ficar com toda a riqueza que ganhou. Mas ele e Sarai são basicamente expulsos do Egito, sem nenhuma cerimônia. Eles são escoltados até a fronteira, com a mentira totalmente exposta e a reputação, bom, em pedaços. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa. A história não tenta esconder a falha do seu herói. Muito pelo contrário, ela joga uma luz bem forte em cima dela. O que isso quer dizer? Que um dos momentos que deram origem a uma nação inteira foi moldado não por uma fé perfeita, mas por um medo que é profundamente humano. Talvez esse seja um lembrete importante de que mesmo as jornadas mais grandiosas, aquelas inspiradas pelo divino, são percorridas por pessoas cheias de imperfeições, pessoas como todos nós.